Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em mim a fé crescer. Faz em mim a fé crescer. Breathe, I believe. Our next song is going to be in English. Who wants to sing in English? Yes, I like to sing in English as well. So let's sing a song. It's a beautiful song. It's called Breathe. I believe the translation is respirar. I think it's talking about the connection with God, to breathe God in your life. Vamos nos colocar de pé. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And
Se assentar. Uma boa noite a todos. Como você está? Tudo bem? Hoje é a segunda-feira, né? Eu sabia desde já que entraríamos no período mais difícil da semana, né? Segunda, quinta são os dias mais difíceis. A gente sabe que a vida volta aí à correria, né? Os múltiplos compromissos do dia a dia. Mas fique feliz que você tenha vindo, né? Tenha separado esse tempo. Certamente fez um esforço adicional para estar aqui. E eu tenho plena convicção de que Deus vai recompensar a cada um daqueles que aqui estão, com a bênção da sua presença, com a bênção da sua palavra. Nós sabemos que essa é uma semana de evangelismo, mas também uma semana de oração, não é? Eu penso que uma semana de oração nos lembra o privilégio que é nós buscarmos a Deus. É um privilégio, não é? Eu não sei quais são as razões que levam você a orar, mas às vezes eu penso que mais importante na oração do que nós falarmos é nós ouvirmos, não é? Por isso que a Bíblia diz no Salmo: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu penso que aprender a ouvir na oração é mais importante para a vida espiritual do que aquilo que nós falamos para Deus. E nós vamos ter um momento de oração agora. Eu quero convidar todos aqueles que puderem para que se ajoelhem, não é? Podem se colocar ajoelhados. Vamos ter um momento de oração silenciosa e logo depois eu vou quebrar esse momento então com oração intercessória, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida de nossas famílias e tantos outros que nós conhecemos. Vamos ter um momento de quietude na presença de Deus. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela certeza da Tua presença, da Tua companhia conosco, pelo privilégio de podermos silenciar um pouco para ouvirmos a Tua voz. Mas nesse momento, Pai, queremos também expressar nossa gratidão a Ti por esta semana, pelo privilégio de ouvirmos a Tua palavra, de termos amigos que têm estado em nosso meio para compartilhar desses momentos também. Que a Tua bênção possa mais uma vez chegar à nossa vida e à vida de todos que aqui se encontram, Senhor. Derrama uma porção dobrada da Tua graça, a manifestação do Teu poder, da Tua misericórdia. Sei mais uma vez com o pastor Rafael na apresentação da Tua mensagem nessa noite. E acima de tudo, Pai, que Tu possas também tomar a nossa vida em Tuas mãos. Ajude-nos para que, ao compreendermos a Tua palavra, que possamos colocá-la em prática, para realmente podermos usufruir dos benefícios, das bênçãos, da alegria e da paz de uma vida ao Teu lado. Toma-nos em Teus braços, que a Tua mão se estenda mais uma vez sobre cada um daqueles que aqui se encontram e que a Tua presença seja poderosa, transformadora e ao mesmo tempo traga paz ao nosso coração. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. O hino que eu vou cantar agora é um hino conhecido até, é um hino que fala sobre os milagres, da gente ter que dar o primeiro passo, da gente ter que entregar as nossas vidas na mão de Deus, se entregar nas mãos dele para que ele possa agir e fazer o verdadeiro milagre. Que possamos hoje entregar as nossas vidas na mão de Deus e que esse hino possa ser somente para honrar e glorificar o nome dele.
Preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e molhar as suas vestes para sentir o teu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça. Esperar por muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a sétima vez e clamar mais alto que o mundo para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser. Esperar só mais um pouco até ver Jesus descer para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os teus pés irão tocar terra firme no meio do para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Passaram bem o dia? O tempo está passando muito rápido, né? E eu estava sentado aqui já pensando que essa é a nossa quarta noite já de encontro. Sexta, sábado, domingo, segunda. É, segunda. Vou parar aqui mesmo. I need to think because Então, a I think nossa yes, quarta it's noite Monday. de encontros. It's our fourth E eu night estou that feliz we porque meet você está together, aqui. and I'm happy that Porque you're here tonight. estamos olhando um pouquinho para a Bíblia, para We're o looking passado. a little bit at the Bible, at the Mais uma vez things that happened in resgatando the algumas past coisas and que têm a ver com a nossa trajetória learning espiritual. things that have to do with our spiritual Durante life essas noites, and algumas trajectory. perguntas estão sendo levantadas, Some perguntas que questions nós have nos been fazemos raised. e que têm a Some ver people com a nossa espiritualidade, com a
forma como entendemos e compreendemos Deus e resgatando aquilo que está no passado e que são a maioria das experiências encontradas no começo da Bíblia, podemos ter certeza e base quanto ao futuro que está diante de nós. Ontem à noite nós falamos sobre a origem do mal. Vimos à luz da palavra de Deus porque no céu, um lugar perfeito, levantou-se um anjo que rebela-se contra Deus e dá origem a um movimento que chamamos de rebeldia, de rebelião, e que a partir daí desperta o mal e o problema que afeta todos nós, que é o pecado. Ontem à noite vimos que Deus, Ele é em essência amor. E quando Ele cria, Deus compartilha daquilo que Ele é, amor. Os anjos são seres que amam. Os seres humanos são seres que amam. Isso significa que Deus, Ele dá liberdade de escolha para os seus seres criados, para que eles decidam por qual caminho vão trilhar. E dessa forma como Deus trabalhou com Lúcifer e os anjos no céu, e como Deus trabalhou com Adão e Eva no Éden, é a forma como Ele lida conosco hoje, em 2013. Deus não te obriga a nada. Deus não te força a nada. Você faz aquilo que você quer. Deus não te obriga a vir na igreja. Deus não te obriga a ler a Bíblia. Deus não te obriga nem a se salvar. Ou obriga? É lógico que não. A decisão é sua. A opção é sua. Se você vai se salvar ou vai se perder, isso depende de você. Se o mal vai continuar destruindo sua vida ou não, depende de você. E as nossas escolhas, elas são as responsáveis pelo nosso destino, pelo nosso futuro. Obviamente que existem as forças do mal, mas nós não podemos deixar de lado a nossa responsabilidade das escolhas que nós fazemos. Em algumas culturas mais supersticiosas, fala-se muito ou usa-se muito os signos do zodíaco. E esses signos, eles estão baseados no dia que você nasceu. E há um estudo todo fictício, na maior parte, nada científico, subjetivo, do que pode acontecer com as pessoas de determinados signos nos dias que se passam da semana. Ou qual é a relação entre um signo e outro. Não que eu seja fofoqueiro, porque eu vou contar uma história que é coisa de fofoqueiro. Mas eu estava com um amigo num restaurante alguns dias atrás. Estávamos nós dois sentados numa mesa e na mesa do lado tinha um casal que nos chamou a atenção, minha e dele, porque é um casal um pouco diferente. Ele muito mais velho do que ela, bem mais velho. E eles estavam na mesa do lado e nós dois aqui na outra mesa conversando, tratando de alguns assuntos. E ele de repente levantou e falou que ia no banheiro. E eu fiquei sozinho na mesa. E o que você faz sozinho na mesa, sem ter o que fazer? Duas coisas. Ou pega o telefone e fica mexendo no telefone, ou fica ouvindo a conversa dos outros. E como tinha esse casal do lado que me chamou a atenção pela idade, eu fiquei ouvindo a conversa do lado. Não virei o olho para lá, mas só virei o ouvido para lá. E estava assim na mesa, ouvindo a conversa da mesa do lado. Porque já que era um casal diferente, eu falei, vou ouvir o que eles estão falando lá. E ele estava de um lado, segurando na mão dela, sentada do outro lado da mesa. Eu não sei o que eles estavam falando antes, mas na hora que eu virei minha atenção para a mesa do lado, a fala dela revelou que aquele casal tinha alguns problemas. Primeiro, quando eu virei minha atenção para a mesa do lado,
a mulher, a garota, falou assim: e se a sua esposa nos encontrar aqui? E aí eu já percebi que o casal tinha algumas coisas que não estavam bem arranjadas. E aí ele falou assim: não tem problema, ela não vai vir aqui, ela nem vem para esse lado da cidade nessa hora. Não tem como, isso é impossível de acontecer. Aí ele falou assim: vamos falar de nós dois. Qual é o seu signo? E eu comecei a pensar, que conversinha é essa, né? E ela falou assim: eu sou de Libras. E ele falou assim: interessante, eu sou de Capricórnio, os nossos signos combinam. E eu pensei na hora, mesmo se não combinasse, ele ia falar que combina naquela hora. Porque existem essas ideias, dessas relações, do que pode acontecer, do que pode ser, do que combina, do que não combina, do que é, do que não é. Por que algumas pessoas gostam de ouvir sobre essas predições futuras? Por que algumas pessoas gostam de saber do que é que pode lhe acontecer sem antes as coisas acontecerem? Sabe por quê? Porque no fundo, o ser humano prefere acreditar que a culpa não está nele, das escolhas que ele faz. O problema são os astros. E o meu ascendente em Câncer apontando para o Aquário. Isso então fez com que o meu dia não fosse bom. Amigos, o que a Bíblia nos diz é que nós somos os arquitetos do nosso futuro. Através das nossas escolhas, estamos desenhando o que vamos viver. Esqueça essas superstições que existem por aí. Os símbolos místicos que algumas pessoas gostam de devotar ou colocar sua confiança. Quando decidimos errado, nós teremos consequências para serem arcadas. Embora o mal exista nesse mundo, o mal tenha impregnado todo mundo, a Bíblia nos diz que esse mal não vai durar para sempre. Jesus um dia vai esmagar debaixo dos nossos pés Satanás e sua obra. E o tema de hoje é a continuação de ontem à noite. Por que Jesus pode esmagar o mal? Por que Jesus pode destruir o mal? O que o faz autoridade para colocar um ponto final na história de tragédia desse mundo? Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. E hoje vamos estudar o que acontece no capítulo 4 e no capítulo 5. O livro do Apocalipse trata de uma série de visões que João teve. Não foi apenas uma única visão, mas foram várias visões. A primeira visão que João tem são sobre as 7 igrejas. Ele vê Jesus no meio de 7 candeeiros. E lhe é explicado que esses 7 candeeiros são 7 igrejas e que cartas deveriam ser enviadas para essas 7 igrejas. Acaba a visão no capítulo 3 e o capítulo 4 começa dizendo assim: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, em visão, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Assim começa João a descrever a sua segunda visão. Nessa visão, ele vai para o céu. E aparece um elemento aqui, em Apocalipse capítulo 4, nos 2 primeiros versos, que eu digo que é a expressão mais importante do livro do Apocalipse. E posso dizer que é a expressão mais importante de toda a Bíblia. E qual é a expressão?
parece tão comum, é uma descrição apenas de uma visão, mas é bonito. Mas algo que é o mais importante de toda a Bíblia, sim. É o mais importante porque por trás dessa expressão existe um profundo significado. Já achou qual é a expressão? A expressão é porta aberta. Pode parecer só um detalhe, mas não é. Deus chama João para entrar em visão. O tira da terra e o leva para o céu. E quando João chega no céu, o que ele encontra? Uma porta. Essa porta é a porta de entrada. E a exemplo dessa porta aqui, a porta de entrada do céu está aberta. E João entra. Por que ele escreve que a porta está aberta? O que significa porta aberta? Por que uma expressão importante? Porta aberta. Amigos, amigas, vejam. O ser humano em si, por natureza, é pecador. O mal entrou nesse mundo. Mas o ser humano por si só faz escolhas equivocadas. O ser humano muitas vezes rebela-se contra Deus. E eu não estou dizendo apenas de uma rebelião declarada, mas muitas vezes pelas escolhas que fazemos, pelas decisões que temos, nós nos rebelamos continuamente contra Deus. Uma humanidade hoje que tapa os ouvidos para falar de Deus. É tão difícil convidar as pessoas para estudarem a Bíblia. É tão difícil trazer alguém na igreja. Mas é tão fácil levá-las para outros compromissos. A humanidade hoje, marcadamente, é mais amiga dos prazeres do que amiga de Deus. Esse é o contraste que temos. Mas mesmo o ser humano vivendo da forma como está vivendo, mesmo o ser humano não estando muito preocupado ou dando ouvidos à voz de Deus, João, quando chega no céu, registra um detalhe simples, mas que faz toda a diferença. Mesmo a humanidade decidindo continuamente afastar-se de Deus, mesmo a humanidade decidindo-se por si mesmo trilhar os seus próprios caminhos, Deus mantém a porta do céu aberta. É a marca da paciência de Deus. É a marca do amor de Deus, interessado e que vai sempre atrás. Porque talvez, podemos até pensar assim, se eu fosse Deus, diante de uma humanidade rebelde e que não se importa e que não está nem aí para a minha palavra e que rechaça a Bíblia e que não quer me ouvir e que não quer fazer minha vontade, eu como Deus, pode ser que fecharia a porta. Olharia para a humanidade e diria assim, o quê? É assim que vocês querem viver? Falar da Bíblia é algo retrógrado? É atrasado? É motivo de zombaria? Vocês não querem saber de mim? Não se importam comigo? Essa é a escolha do mundo hoje? É assim que os seres humanos querem viver? Deus podia virar as costas e falar assim, então tá bom, se é assim que vocês querem viver, fiquem aí, e eu vou ficar aqui com os anjos do céu, os anjos que não se rebelaram. E Deus então fecha a porta. E Deus fechando a porta, os seres humanos ficariam abandonados nesse mundo, largados à sua própria sorte. Mas João descreve que a porta estava aberta. A porta continua aberta. E por que continua aberta? Veja o que acontece no capítulo 5. No capítulo 4, João continua descrevendo o que ele vê no trono, como é o trono. E chega no capítulo 5 e ele diz assim: vi na mão direita
daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A porta continua aberta porque Jesus venceu. Mas venceu o quê? Por que Jesus venceu? Por que Jesus teve que se tornar ser humano? O que a vida dele tem a ver com essa vitória? Mais uma vez, para entendermos o fim, temos que voltar para o começo. Essa porta aberta no fim tem a raiz no começo. Vamos voltar para o Jardim do Éden. O mundo perfeito que Deus criou. Colocou árvores diferentes, frutos diferentes, com sabores diferentes. Um mundo do qual o ser humano jamais ia se cansar de viver. E nesse jardim, Deus colocou uma árvore. Como é o nome da árvore? Ciência do bem e do mal. Esta árvore era o exercício da liberdade de escolha do ser humano. Deus criou Adão e a Eva, colocou-os no mundo perfeito e disse assim: Adão e Eva, esse é o mundo que eu criei para vocês. Usufruam desse mundo, vivam nesse mundo. Tudo que eu fiz foi para vocês. Agora, Adão e Eva, vocês não são obrigados a me obedecerem. Vocês não são obrigados a me amarem. Vocês não são obrigados a andarem de acordo com a minha lei, porque vocês são seres livres, vocês amam e vocês podem escolher. Podem ficar comigo ou podem seguir o caminho de Lúcifer. Tudo está em torno desta árvore, da ciência do bem e do mal. Se vocês comerem dessa árvore, vocês vão o quê? Morrer. Agora, se vocês não comerem, vão viver, estarão comigo para sempre. São duas escolhas, são dois caminhos. A decisão foi colocada na mão do Adão e da Eva. Eles podiam decidir. Cabia a eles escolherem. E se você olhar no relato bíblico, você vai ver que Deus colocou aquela árvore no jardim, mas não dificultou o acesso à árvore. Isso significa que Deus deixou o caminho aberto para que Adão e Eva escolhessem. Deus poderia ter colocado um lago de crocodilos em volta daquela árvore, mas não colocou. Deus poderia ter colocado 4 anjões mal encarados. Não sei se tem anjo mal encarado, né? Mas uns anjos com uma cara de bravo assim, eles ficavam assim em volta da árvore para vigiar a árvore. E Deus não fez. Adão, Eva, tem 2 caminhos. Escolham. Mas saibam de uma coisa. Esse caminho certamente morrerás. O tempo se passa. Não sabemos quanto. Mas um dia, Eva aproxima-se daquela árvore. Seduzida pelo diabo, ela come do fruto. Entrega para o marido, que também come do fruto. Nesse momento, os seres humanos, os dois, a raça humana como um todo, escolhem o pecado. Escolheram o caminho da morte. E por escolherem o caminho da morte, Lúcifer pensou que Adão e Eva haviam entregado Deus também nas mãos dele. Porque os argumentos que ele tinha seriam argumentos muito fortes e que Deus não teria como sair.
Deus não teria como dar uma resposta diante daquilo que Lúcifer agora achava que eram as duas únicas alternativas que Deus tinha para resolver o problema do pecado. E as duas alternativas que Lúcifer achava que Deus tinha era matar o ser humano ou não matar o ser humano. E Lúcifer pensou, se Deus vem e mata o ser humano, o argumento dele seria, Deus é um Deus tirano. E que fala que dá liberdade, mas não dá liberdade de coisa nenhuma. É um Deus que mata quem não faz o que ele quer. Esse Deus pode ser um Deus de amor? Esse é o argumento dele. Como que um Deus de amor, que diz ser amor, mata quem não faz o que ele manda? Mas, por outro lado, argumentaria Lúcifer, se Deus vier aqui e não matar o Adão e a Eva, Deus é mentiroso, fala e não faz. Diz uma coisa e não cumpre. E Deus é Deus, Deus pode falar e não cumprir? Aparentemente a situação estava do lado de Lúcifer. Mas vem Deus para encontrar-se com o Adão e com a Eva, como fazia todo dia. E o Adão e a Eva estavam escondidos, com vergonha. Saem dos seus esconderijos, depois que percebem que não adiantava ficar escondido. Param diante de Deus. E diante do pecado, a opção que Deus oferece a Adão e Eva não era nenhuma das duas que Lúcifer pensou que seriam as alternativas que Deus daria. Matar ou não matar. Mas a terceira opção de Deus foi: eu não vou ficar nem com a primeira nem com a segunda, matar ou não matar, mas Deus decide morrer. Em outras palavras, a consequência do pecado é a morte. Pecou, morreu. Agora, e quem não peca? O que acontece com quem não peca? Não morre. Morte é consequência de quem peca. Quem não peca não morre. E era exatamente isso que estava contido nas palavras de Deus ao se depararem com Adão e Eva, agora pecadores. Deus diz assim: Adão e Eva, vocês pecaram e mereciam morrer, mas não vão morrer. Mas isso não quer dizer que não haverá morte, porque a consequência do pecado é a morte. Deus então diz assim: Adão e Eva, estão vendo aquele cordeirinho ali? Estamos. Deus diz: pega o cordeirinho. Um animal inocente, frágil, indefeso. Adão e Eva pegam o cordeirinho. E Deus diz assim agora: põe a mão na cabeça do cordeirinho e confessem o pecado de vocês. Eles confessam o pecado. E depois do pecado confessado, o cordeirinho morre. E alguém pode dizer assim: pastor, que coisa brutal. É verdade. Pastor, que coisa violenta. É verdade. Pastor, Deus não se doeu de permitir que um cordeirinho inocente morresse? Doeu. Deus não se importava com o cordeirinho e permitiu que ele morresse desse jeito? Deus se importava. E mesmo assim o cordeirinho morreu, da forma como morreu. Alguns dias atrás uma mulher me procurou dizendo assim: pastor, essa história de cordeirinho morrer para mim é muito duro. Porque ela tem uma sociedade de proteção dos animais, fala sobre proteção de animais, de cuidar dos animais. E agora ela se depara na Bíblia com Deus mandando matar um cordeirinho, que não é nem um bicho perigoso para o ser humano, que não traz doença para o ser humano, que não acontece nada.
Por que Deus usou essa figura terrível? Para mostrar quão maligno é o pecado. Por isso Deus põe aquele cordeirinho. Mas amigos, aquele cordeirinho só era uma representação. Era só uma imagem, um símbolo daquilo que viria ser o pagamento concreto e completo do que é o salário do pecado. Cordeirinhos seriam sacrificados morrendo no lugar do pecador. O Adão e Eva deveriam morrer, mas eles transferiram a morte para o cordeiro. E o cordeiro morreu. E assim deveria ser, até o dia que Deus tornaria-se homem. E como homem, viveria uma vida sem pecado. E por viver uma vida sem pecado, Deus como homem ganharia direito à vida eterna. Porque pecado leva à morte, não pecado leva à vida. Deus como ser humano não pecaria. E não pecando, ganharia vida. Mas a vida que ele ganharia não seria para ele. Porque ele, mesmo sem merecer, morreria. Mesmo sem ter pecado, morreria. Porque a morte dele não era dele. A morte dele era dos seres humanos pecadores. E a vida que ele ganhou passa agora a ser a vida dos seres humanos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. A vida de Jesus não foi uma vida de cartas marcadas. Jesus poderia ter falhado, mas não falhou. Jesus poderia ter pecado, mas não pecou. Por isso que quando chega Apocalipse capítulo 5, diante da pergunta daquele anjo, quem é que pode salvar o ser humano? Quem é que pode abrir o livro que está nas mãos de Deus e salvar a humanidade? Ele fala, ninguém. Ninguém pode. Ninguém tem condições. Ninguém tem direito. Mas há alguém. E aí aparece Jesus. Ele pode abrir. Ele pode salvar o ser humano. Porque ele morreu no lugar do ser humano. Amigos, eu não sei quando foi a primeira vez que eu pequei na minha vida. Mas eu acho que deve ter sido bem cedo. Aquele dia, quando eu pequei pela primeira vez, eu tornei-me um merecedor da morte. Mas eu não morri aquele dia. E daquele dia para cá, eu não sei quantas vezes eu pequei. E cada vez que eu peco, eu me torno merecedor da morte e merecedor cada vez mais da morte. Mas eu não morri. Continuo vivo. E por que eu não morri? Se pecado leva à morte. Não morri porque Jesus morreu por mim e diz assim, Pai, não mata o Rafael agora não. Eu morri por ele. Dá outra chance para ele. E depois eu peco de novo. E Jesus diz assim, Pai, não mata ele não. Dá outra chance para ele. E eu peco de novo. E eu peco de novo. E insistentemente Jesus permite que eu continue vivo, dando-me uma segunda chance para não morrer, como resultado do meu pecado. O que isso quer dizer é que todas as vezes que você fecha os seus olhos e pede perdão a Deus, o que você está dizendo é o seguinte, Senhor Jesus, eu pequei e deveria morrer, mas eu não quero morrer. Por favor, Senhor Jesus, morra a minha morte que eu acabei de ganhar porque eu pequei e me dá a vida eterna que o Senhor ganhou porque viveu uma vida sem pecado. E você pode dizer assim, pastor, é uma troca completamente injusta. É, porque eu dou morte para um inocente e pego vida. É injusta. Mas sabe o que faz Jesus e Deus quando você propõe essa troca absurda?
sorri e diz assim: claro, meu filho, me dá aqui tua morte e pega aqui a vida. É por isso que nós estamos vivos. É por isso que a história desse mundo continua. Porque Jesus Cristo morreu por nós. A porta continua aberta. Porque Ele continua insistindo. Para ilustrar isso, deixa eu lhe contar uma história. Eu estava saindo de São José dos Campos, no interior de São Paulo, e indo para São Paulo, para a capital. E eu vou confessar um pecado. Como aqui, no Brasil é proibido dirigir e falar no telefone celular. Aqui é proibido, não é? Dá multa cara, né? Conhece alguém que levou multa já? Conhece, né? Mas lá estava eu. Não fica entregando assim. Né? Mas lá estava eu na estrada e o telefone celular tocou e eu atendi. Era um problema para ser resolvido. E eu estava no telefone resolvendo o problema e me entreti na conversa. E me entreti tanto na conversa que eu esqueci do trânsito. Quando estávamos chegando na altura de Guararema, uma cidade que fica depois de Jacareí, na rodovia Ayrton Senna, as 3 pistas afunilam-se para uma só. Mas não se afunilam normalmente, estavam afuniladas naquele dia. Tinham cones que faziam as 3 pistas virarem uma só, porque estava tendo um bloqueio policial. E como eu estava entretido na conversa, eu não percebi que tinha o bloqueio policial. E quando eu me dei por conta, eu estava numa velocidade muito acima do que deveria estar, no meio do bloqueio policial, e eu ia bater no carro da frente. Não tinha saída. A distância era muito curta. E numa ação rápida de reflexo, eu peguei o celular, joguei para o lado, pisei no freio do carro, as rodas travaram, e eu tive que jogar o carro entre um cone e outro, para aquelas faixas que estavam fechadas, para não bater no carro da frente. E quando eu fui para aquele meio dos cones e passei para a faixa que estava bloqueada, tinha um policial no meio da faixa. É tudo questão de fração de segundo, muito rápido. Até agora eu não sei como aquele policial deu um pulo para o lado. Quando ele viu o barulho da freada do carro, ele pulou para o lado e o carro parou. Bem na frente, assim, dele. Amigos, até o meu fio de cabelo tremia naquela hora. Porque o susto foi muito grande. Eu estava em pânico, porque eu tinha feito. Quase bati no carro, entrei no bloqueio policial, quase atropelei um policial. Eu achei que eu ia ser preso. Foi a primeira coisa que eu achei. Eu falei, eu vou ser preso. Não tem jeito. A minha situação é péssima agora. O policial, que quase foi atropelado, deu um grito comigo, que a minha expectativa de prisão estava ficando cada vez mais forte. Porque ele falou assim, encosta, encosta. O resultado estava na faixa do meio, né? Aí eu tive que encostar ali no cantinho. Encostei na faixa do canto lá.
O pânico era total. A perna tremia. Toda vez quando alguém é preso, tem direito a uma ligação telefônica. Eu estava pensando para quem que eu ia ligar. Eu estava pensando para quem que eu ligo. Para pedir ajuda, alguma coisa. O policial chegou, eu abaixei o vidro. E eu estava numa situação tão complicada que eu estava pedindo perdão para todo mundo lá. E quando ele apareceu, eu já falei assim: senhor policial, por favor, eu gostaria de lhe pedir perdão pelo que eu fiz. E ele olhou e falou assim: senhor, o documento do senhor e o documento do carro. Aí eu falei: não, eu vou lhe entregar o documento, mas eu queria que o senhor me perdoasse. Porque, olha, policial, eu não tenho nenhuma multa. O senhor pode olhar, eu não tenho ponto na carteira, eu não tenho nada. Eu não faço as coisas erradas, mas aconteceu um problema aqui e eu fiz tudo isso aí que eu fiz. E eu queria que o senhor me perdoasse. Ele falou assim: senhor, eu preciso do documento do carro. Eu falei: não, eu vou lhe entregar. Mas é que eu gostaria só de ouvir que o senhor me perdoa pelo que eu fiz. E ele falou assim: me dá o documento do carro. E eu falei: melhor eu dar antes que complique minha vida, né? Entreguei o documento meu e o do carro. E ele foi lá para frente do carro. E parou assim na frente e conferiu o documento, com a placa do carro, a minha licença. E ele deu a volta pelo outro lado, nem passou pelo meu lado. Deu a volta pelo outro lado e olhou a placa de trás, para ver se estava tudo certo. Depois de olhar, ele veio em minha direção e falou assim: seu Rafael, o senhor vai ser autuado. Eu confesso que quando ele falou autuado, eu fiquei aliviado. Porque quem achava que ia ser preso, só multa já estava de bom tamanho já. Bom, fiquei assim: tudo bem, vai ter que me autuar, não há problema. Mas eu queria só que o senhor me perdoasse. Porque eu quase matei o senhor, eu podia ter atropelado o senhor, eu quero pedir perdão. E ele falou assim: deixa eu lhe dizer, o senhor vai receber 3 autuações. 3? Aí eu já fui vendo que o negócio ia ser mais salgado do que eu imaginei. Ele falou assim: primeiro, o senhor vai receber uma multa por dirigir com falta de atenção. Segundo, por desrespeitar bloqueio policial. E terceiro, por estar acima da velocidade. Tinha uma placa que eles tinham colocado lá em cima de um cavalete, dizendo 40 km por hora. Eu estava bem acima daqueles 40 km por hora. 3 multas. E na hora eu pensei assim: é porque ele não viu o celular, porque senão seriam 4. Tinha mais uma. Mas até essa altura, 3. E ele falou assim: são 3 autuações gravíssimas. E o senhor vai perder a sua licença de direção. Aí eu já vi que tinha ficado feio do meu lado. Mas era melhor do que prender. Mas tudo bem. Mas eu queria que o senhor me perdoasse. Ainda eu insisti do perdão. E ele falou assim: eu vou lavrar as autuações. E me deixou lá. E ele entrou na casinha da polícia. Não deu 30 segundos, ele voltou. E quando eu o vi atravessando assim, pensei: ele é rápido para fazer a autuação, né? Ele voltou, abaixou-se assim na altura da janela e falou assim: deixa eu lhe dizer algumas coisinhas. Eu falei: pois não? Você já ouviu um pastor ouvindo um sermão? Era eu na estrada aquele dia. Eu ouvi o sermão todo dele. E ele falou assim: olha o que ele começou dizendo assim: Rafael, essa região aqui é uma região de polícia. Toda vez que o senhor passar aqui, o senhor, por favor, diminua a velocidade do seu carro. Outra coisa, aquela placa de 40 km por hora que está lá, não é enfeite. Então, quando ela estiver lá, o senhor ande a 40 km por hora. Eu: tá bom, tá bom. E ele foi falando tudo e eu fui ouvindo. Só faltou ele fazer o apelo no final. Mas ele foi falando tudo e eu fui ouvindo. Estava ouvindo tudo. E quando ele terminou o sermão dele, ele falou assim: e tem mais uma coisa, eu não sei porquê, mas eu não vou te multar hoje, pode ir embora. E me deu o documento.
Nessa hora eu nem perguntei se ele tinha me perdoado, porque depois disso tudo eu falei assim, é melhor ir embora, né? Peguei o documento, coloquei no banco do lado, saí, e vocês vão ver com que calma que eu saí com o carro. Nenhum movimento brusco, bem suave. Fui, subi, desci e tinha um posto. E aí eu parei no posto de gasolina para ir num banheiro e jogar água no rosto, para tentar me recuperar do que eu tinha vivido. Quase bati o carro, quase matei o policial, quase perdi a carteira e no final não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Cheguei no posto, joguei água no rosto assim, para dar uma acalmada, respirar um pouco mais fundo e comecei a pensar nessa história e cheguei a uma simples e direta conclusão. Amigos, amigas, eu era culpado. Eu merecia ser multado. Eu tinha que pagar aquela multa. Eu era culpado, eu errei. Eu errei. Eu tinha culpa. Mas aquele policial me inocentou. Mesmo eu sendo culpado, ele disse: você não é mais culpado. Vai embora. Segue o seu caminho. Eu fui inocentado. Tirou-se o peso das minhas consequências do meu ombro por alguém que me declarou justo, mesmo eu não sendo justo. E essa história aponta, claro que com as suas devidas proporções, de forma adequada, o que representa o plano da salvação de Cristo Jesus. Nessa trajetória da vida, eu e você pecamos, e quem peca tem que morrer. Jesus Cristo é aquele que intercepta o caminho da sua vida e diz assim: filho, você pecou, e o seu pecado resulta em morte. E você olha para Jesus e fala assim: Senhor, eu não quero morrer. E Jesus diz: então, se você não quer morrer, você está perdoado. Eu morro no seu lugar. Continua a sua vida. Continue vivendo. Siga o seu caminho. Nessa ótica de pecado, todos nós somos pecadores. Todos nós deveríamos morrer. Mas Jesus Cristo é aquele que nos declara inocente, mesmo não sendo nós inocentes. Mesmo como culpados do pecado, Jesus diz que você não é mais culpado. É por essa razão que Jesus pode apresentar-se diante de Deus em Apocalipse capítulo 5 e dizer: Pai, me dá aqui o livro. Eu posso abrir, porque eu morri pelo ser humano. Eles iam morrer, mas eu morri no lugar deles. Eles eram culpados, mas agora não são mais culpados. Agora, esta declaração de inocência, essa retirada de responsabilidade da consequência do pecado, só acontece para aqueles que decidem, para aqueles que se entregam, para aqueles que se colocam nas mãos de Deus. Se Jesus Cristo não morrer por você, é você quem terá que morrer pelo seu pecado. Ou Jesus morre, ou você morre. Ou Jesus paga, ou você paga. Não tem outra alternativa. Não tem outro meio. Ou é ele, ou é você. E Deus está dizendo hoje: filho, não precisa ser você. Aceite a morte de Cristo.
ela paga o seu pecado. Ela lhe declara inocente. Ela assume a sua culpa e abre as portas para uma nova vida. É isso que me motiva a pregar. É isso que um dia me fez decidir ser um pastor. Porque eu entendi que a vida que eu tinha não era minha. É apenas uma vida emprestada por Deus porque eu pequei e deveria morrer. E por entender isso eu tinha que contar para as outras pessoas. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque essa igreja se abriu. Porque vocês me pegaram lá de Brasília e me trouxeram para cá. Porque Jesus Cristo morreu por nós. Se isso não fosse de fato, tudo isso aqui é perca de tempo. Essa propriedade é perca de tempo. Igreja é perca de tempo. Site na internet é perca de tempo. Tudo é perca de tempo. Tudo. Bíblia é perca de tempo. Sem a realidade da morte de Cristo, nada vale. Nada existe. O mundo não tem razão. Só existe razão para a vida porque Cristo morreu por nós. Agora, quantas pessoas estão andando por aí, passando por a frente dessa igreja, vivendo aqui ao redor e nem sabem disso? Estão vivos e não sabem por que estão vivos. Estão andando e não sabem por que estão andando. Estão respirando e não sabem por que estão respirando. Tudo acontece porque Cristo morreu por nós. Porque a porta está aberta. Mas um dia essa porta vai se fechar. E até agora está aberta. Mas um dia ela vai fechar. E quando a porta do céu fechar, aí, amigos, não há mais como mudar. A porta fecha, o ministério de Cristo no céu está acabado, quem está salvo está, quem está perdido está. Não há mais mudança. Mas hoje é tempo. Agora é hora. Estamos diante de Deus, do seu sacrifício, sua morte. E aceitar Cristo ou não só depende de você. Talvez você já tenha feito isso, ou talvez nunca, não sei. Mas eu quero lhe fazer um convite hoje à noite, a mais uma vez colocar a sua vida nas mãos de Deus, a reiterar sua entrega, confirmar sua decisão, agradecê-lo por ter morrido no seu lugar, por poder colocar-se diante de Deus o Pai no trono e dizer: Pai, eu posso salvar o ser humano. Mantenha aquela porta aberta, aquela porta que João acabou de passar, porque eu posso salvar o ser humano, mas só posso salvar se eles quiserem, se eles decidirem, aqueles que optam. Eu quero convidá-lo hoje à noite a se ajoelhar aí onde você está e falar com Deus sobre aquilo que meditamos e ouvimos hoje à noite. O que representa a morte de Cristo e como você quer que isso aconteça também na sua vida. Fala para Jesus das suas decisões, dos seus desejos, dos seus planos, dos seus sonhos. Coloca a sua vida nas mãos de Deus. Ele é seu amigo. Ele está te ouvindo. A porta está aberta. Talvez você já tenha entrado, saído, mas hoje quer dizer: Senhor, eu quero entrar e ficar. Um dia essa porta vai se fechar, mas hoje precisamos decidir ficar do lado de Jesus. Fala isso para Ele. Obrigado, Senhor, por ter nos ouvido. Obrigado pela mensagem que vem da Tua palavra. Obrigado pelo conforto que temos em saber que a porta está aberta. E hoje, a nossa decisão
é estarmos ao teu lado e recebemos das tuas mãos a salvação que o Senhor tem para nos dar. Senhor, olha por cada um de nós. O Senhor sabe das nossas dificuldades, das nossas lutas, dos nossos problemas, dos nossos anseios. Confiamos tudo ao Senhor, com a certeza de que o Senhor olha por nós, intercede por nós e jamais vai nos abandonar. Senhor, salva-nos para o teu reino. É o nosso pedido, nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em colocar pé. de pé. Não quero viver pensando no amanhã. Eu quero ser feliz. Dias vêm e vão, não irei temer. Posso confiar em ti. Se o futuro incerto é, basta olhar com os olhos da fé e descansar nos braços do Pai. Confiando em tua proteção, vou me entregar em tuas mãos. Sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Cada passo que eu der, seja onde estiver, quero entregar a ti. Cada decisão vou depor em tuas mãos e esperar. Se das aves Deus cuida, sei que tenho muito mais valor. Posso esperar e descansar nos braços do Pai. Confiando em tua proteção, vou me entregar em tuas mãos. Sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Só em teus braços encontro paz pra repousar. Mesmo que os temores me vençam, vou descansar. Confiando em tua proteção, vou me entregar em tuas mãos. Sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Antes da bênção final, apenas lembrando que amanhã continuamos, não é? Então, 7h30 estaremos aqui. Espero a sua presença mais uma vez, pela graça de Deus. Vamos orar. Querido Pai, obrigado pelos momentos aqui passados.
Despede-nos agora em tua companhia, debaixo da tua proteção. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, uma boa noite a todos.